Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, pergunto novamente, quero saber, vou ver o seu comentário, hein? De qual lugar abençoado do nosso Brasil, norte, sul, leste, oeste, ou de qualquer outro país, mundo afora, você acompanha esta edição? Comente, deixe sua opinião, participe com o seu comentário, também do chat ao vivo. E veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, celebrou a redução do IPI determinada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a entidade, a tendência é haver uma redução dos preços dos produtos industriais. Boa notícia! Com impactos na inflação, já que os preços do segmento representam 23,3% do índice de preços ao consumidor amplo. O governo federal publicou o decreto que reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. A medida alivia a carga tributária na produção de automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupa e secadoras e outros produtos industrializados. Para a maior parte dos produtos, a redução foi de 25%. Alguns tipos de automóveis tiveram redução menor na alíquota de 18,5%. Produtos que contêm tabaco não tiveram redução do imposto. Para justificar a renúncia tributária, o governo destacou que a arrecadação federal em janeiro de 2022 somou 235,3 bilhões de reais, sendo o volume recorde que representa 18,30% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período. Há, portanto, espaço fiscal suficiente para viabilizar a redução hora efetuada que busca incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar empregos. O decreto entra em vigor imediatamente e não depende da aprovação do Legislativo, informou a Presidência da República em nota. O presidente Jair Bolsonaro comemorou ao anunciar a boa notícia. A vigência é imediata e as alterações da alíquota de tributos como o IPI, que servem à regulação do mercado, objetivam incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar empregos, comentou o presidente Bolsonaro. O mundo continua em alerta e assistindo os desdobramentos da invasão russa à Ucrânia. Vimos que, em posicionamento durante reunião de países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Renovamos nosso apelo pela cessação total das hostilidades, pela retirada das tropas e pela retomada imediata do diálogo diplomático, declarou Ronaldo Costa Filho, representante do Brasil na ONU. Costa Filho afirmou que a violência contra a Ucrânia, como um ato de agressão, sinaliza ao mundo a gravidade da situação. Conforme o diplomata, o Brasil tentou manter uma posição de equilíbrio. O representante do Brasil na ONU disse ainda que as preocupações de segurança da Rússia, como o suposto avanço para o leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, não dão o direito de ameaçar a integridade territorial e a soberania de outro Estado. A Rússia, que anunciou expansão de ofensiva na Ucrânia, em todas as direções, não é? A França alertou que não será algo rápido isso. Não baixaremos nossas armas, afirmou Zelensky, presidente da Ucrânia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, anunciou através do seu secretário-geral que enviará tropas para o leste europeu. Faremos o que for necessário para proteger nossos aliados, salientou o secretário ao falar de que a operação tem o potencial de envolver até 40 mil homens da OTAN. Entre outros países que anunciaram algo similar, a Alemanha anunciou envio de armamento pesado para a Ucrânia.
a atuação desastrosa dos Estados Unidos, tornando inseguro aliados como Israel que começa a ficar preocupado, pois Moscou contestou a soberania de Israel sobre as colinas de Golã e Jerusalém também. Pouco antes de seu ataque à Ucrânia, houve essa contestação por Moscou. Foi o que informou o portal israelense Jerusalém Post, repercutindo uma afirmação do vice-embaixador russo ao Conselho de Segurança da ONU, que realizou um debate sobre o conflito Israel-Palestina na quarta-feira, dia 23, semana agora que terminou. O diplomata russo ainda questionou de forma indireta a soberania israelense sobre Jerusalém, incluindo a parte ocidental da cidade. No Conselho de Segurança da ONU, a Rússia lembrou a Israel que está com a Síria, país onde os russos iniciaram uma campanha militar em 2015 e a quem acreditam que pertença às colinas de Golã, local ocupado por Israel desde 1967. E olha, gente, esse posicionamento dado por Moscou em relação até a um território que Israel julga ser seu tem desdobramentos seríssimos, caso algo ocorra nesse contexto. E até cristãos erguem a Bíblia para este momento, não é? E citam até versículos bíblicos. Há muitas implicações sobre essa questão quando a questão, não é, chega a Israel. É aguardar para ver. Enquanto isso, a presença de brasileiros no país tem causado comoção no Brasil. Vimos que a embaixada brasileira em Kiev, na Ucrânia, providenciou saída através de trem da capital com destino ao oeste do país, nas proximidades da fronteira com a Romênia. A solução do trem foi proposta pelo Itamaraty, que colocou uma estação em Kiev como ponto de partida e sem a necessidade de comprar bilhetes. Em um primeiro momento, os brasileiros não aceitaram a opção, alegando falta de segurança. Mas diante do agravamento da situação no próprio hotel, onde muitos estavam em bunker, resolveram deixar o local. E assim vários brasileiros anunciaram, inclusive neste último sábado, dia 26, terem conseguido sair da capital Kiev em um trem. Estima-se que a comunidade brasileira na Ucrânia seja de 500 pessoas. Entre os brasileiros em Kiev estão dezenas de jogadores de futebol, que atuam no futebol ucraniano. Isso, e ao mesmo tempo, aqui no Brasil, 2 aviões multimissão QC-390 Millennium foram colocados de prontidão para um possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia. A informação foi confirmada pela Força Aérea Brasileira. As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais, diz publicação na conta da Força Aérea Brasileira no Twitter. Nas últimas horas, o presidente Jair Bolsonaro, ele que já havia se manifestado durante a semana, disse que nenhum brasileiro ficaria para trás. Agora, nas últimas horas, mais uma manifestação, juntamente com o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores, emitindo uma nota comentando os esforços brasileiros na Ucrânia. Pouco antes do toque de recolher decretado na capital da Ucrânia, a Embaixada do Brasil em Kiev coordenou o embarque de cerca de 40 brasileiros para a cidade próximo à fronteira com a Romênia. De lá, seguirão até a fronteira, onde serão recepcionados por funcionários da Embaixada do Brasil em Bucareste, que já estão em contato com o grupo. Já houve confirmação de que outros brasileiros, acompanhados de outros cidadãos latino-americanos, cruzaram o mesmo ponto da fronteira pela manhã do sábado e estão a caminho da capital romena. O Itamaraty lidera a operação em contato direto com autoridades da Estação Central de Trens de Kiev, com as autoridades locais em Chernivtsi, cidade que fica muito próximo aí com a fronteira com a Romênia, e com as autoridades migratórias romenas. A Embaixada do Brasil em Bucareste também enviou missão à fronteira.
Nos próximos dias ou horas, de acordo com o interesse desse grupo em retornar ao Brasil, acionaremos os meios de transporte que se fizerem necessários, aviões comerciais ou via FAB, os nossos KC-390, como já autorizado pelo presidente da República. Assinam a nota o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com os nomes do ministro da Defesa e do ministro das Relações Exteriores. Chamou a atenção de muitos brasileiros a partida de mais um conhecido rosto da televisão, ex-ator da Rede Globo. José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado sem vida em seu apartamento no Rio de Janeiro, localizado no bairro de Copacabana. Ele estreou na TV Globo em 1980, participando da novela Água Viva. Também participou de diversas outras produções da emissora, como Tititi, em 1985, Que Rei Sou Eu, 1989 e Por Amor, 1997. Ele era considerado um galã à época na emissora. Seu último trabalho na televisão foi uma participação especial na série Afinal, O que Querem as Mulheres, em 2010. É mais um conhecido ator, um ex-galã da Rede Globo de televisão, entre os vários nomes que partiram nos últimos meses no Brasil. O carnaval deste ano é, mais uma vez, atípico, com desfiles tradicionais adiados, eventos cancelados em quase todas as capitais. As cidades brasileiras, em sua maioria, mantiveram a prudência por conta ainda da pandemia. O período ainda manteve a forte movimentação de pessoas, viagens, visitas, enfim, brasileiros aproveitando para descanso, visitar parentes, praia, lazer. O presidente Jair Bolsonaro fica até terça-feira. Ele está em Guarujá, no litoral de São Paulo, hospedado na cidade, no Forte dos Andradas. Globo sem carnaval, mas com tensão. Tensão na emissora, com as escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, vivendo um momento de conflito às escolas e acabaram colocando a Globo na confusão. Segundo o portal Notícias da TV, as escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo estão se estranhando nos bastidores por causa da mudança na transmissão de desfiles. Portanto, um momento aí com um carnaval de confusão na Globo. As agremiações cariocas ainda estão revoltadas porque o evento deste ano, que irá ocorrer em abril, os desfiles foram adiados, transferidos para abril, o evento não vai passar para o principal mercado de TV do país. O desfile de São Paulo não será transmitido pela Globo a nível nacional. A culpa recai na Liga Paulistana, que exigiu entrar na avenida no mesmo dia e horário do desfile no Rio de Janeiro. Sobrou para a Globo tentar acalmar os ânimos. A Liga São Paulo bateu o pé sobre colocar as escolas na avenida nos mesmos dias dos desfiles do Rio de Janeiro para pressionar a Globo a renovar o direito de transmissão com uma proposta mais vantajosa a partir de 2023. Há também a preocupação de que o final do BBB 2022 ofusque o desfile paulistano. A chateação Liga do Rio de Janeiro a chateação da Liga já vinha desde a indefinição das novas datas das apresentações ainda no mês passado e aumentou nesta semana que passou após a Globo decidir esticar o Big Brother Brasil até 26 de abril. Com isso, nos dias 22 e 23, as datas dos desfiles, o programa estará justamente em sua reta final. E a preocupação é que o programa tire o brilho do desfile carnavalesco. Em São Paulo, os patrocinadores diretos dos desfiles, inclusive, vão perder o alcance nacional que só a TV Globo consegue dar ao evento, é o que reclamam. A Globo tem dito que este ano é importante colocar o produto no ar e na avenida. Somente no ano que vem, a discussão sobre uma possível volta à normalidade na transmissão seria discutida em um melhor momento. E agora, sem carnaval ao vivo, neste momento, para exibir, agora carnaval de fevereiro, não é? A Globo partiu para reprises, mais uma vez, com uma audiência fortemente abalada.
E o jornal O Globo publicou que a Procuradoria-Geral da República solicitou o arquivamento de um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, que apontava suspeitas de crime envolvendo interferência indevida no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na manifestação, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou não existirem indícios de crime por parte do presidente no episódio. O pedido de apuração, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe, e pela deputada Tabata Amaral, PSB São Paulo, baseava-se em declarações públicas dadas pelo presidente Bolsonaro em dezembro, quando em um discurso ele disse que demitiu integrantes do Infam após o órgão ter interditado uma obra da rede de lojas Havan comandada pelo empresário Luciano Hang. No discurso, Bolsonaro disse: "Tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, o Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo nas escavações. Chegou o Infam e interditou a obra. Liguei para o ministro da pasta e perguntei: que trem é esse? Por que não sou inteligente como meus ministros? O que é Infam com PH? Explicaram para mim. Tomei conhecimento, ripei todo mundo do Infam. Botei outro cara lá", disse Bolsonaro na ocasião. Na representação, os parlamentares apontavam a possível prática de crime de advocacia administrativa, que é a utilização da administração pública para satisfazer seus interesses pessoais. E ao pedir o arquivamento, a PGR afirmou que o pedido se baseava apenas em matéria jornalística e que não existia prova concreta de interferência anunciada por Bolsonaro. Agora, gente, o discurso de Bolsonaro foi bem entendido pelos brasileiros de bem, pois há fatos todos os dias neste país, no país inteiro, onde a burocracia impede o progresso. Agora aconteceu no Paraná uma grande obra de logística rodoviária sendo impedida porque encontraram algumas coisas lá e tal. Já há burocracia impedindo o progresso. E a imensidão de leis de mimimi que o país tem, que foram feitas ao longo das últimas décadas, parando tudo. Enquanto há brasileiros que podem investir, gerar empregos, fazer a coisa acontecer, muitas vezes se deparam com a carga da burocracia e um monte de bobagem. Porque sim, tem muita gente que tem tempo neste país para produzir leis e leis e leis e leis e leis e leis para atrapalhar. Se Bolsonaro fez qualquer coisa que tirou da frente a burocracia, parabéns. A pergunta é: lutar contra a burocracia, como fez o presidente, disse que fez neste caso, é apoiado ou não pelos brasileiros? Você apoia ou não? A PGR diz que não há crime nisso. Uma clássica reflexão conta essa história. É sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado bravamente. Ele ligou para seus pais quando chegou na estação de trem prestes a partir. "Mãe, pai, eu estou voltando para casa, mas eu tenho um favor a pedir. Eu tenho um amigo que gostaria de trazer comigo." "Claro, nós adoraríamos conhecê-lo", disse o pai. "Há algo, no entanto, que vocês precisam saber", continuou o filho. "Mãe, pai, esse amigo foi terrivelmente ferido na batalha. Pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Ele não tem um braço e também não tem uma perna. Não tem nenhum lugar para ir. E por isso eu quero que ele venha morar conosco." "Eu sinto muito em ouvir isso, filho. Nós talvez possamos encontrar um bom lugar para ele morar." "Não, pai. Eu quero que ele venha morar conosco." "Filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver, filho. Acho que você deveria voltar para casa e deixar esquecer este rapaz por aí. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo." Neste momento, o filho bateu o telefone.
Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Eles, os pais, também nunca mais ouviram falar do filho soldado. Até que muitos anos depois, já idosos, receberam uma visita. À porta de casa, um homem batia. Quando abriram a porta, eles o reconheceram imediatamente. Mas, para o espanto dos pais, descobriram que era o filho deles. E este é o homem que tinha apenas um braço e uma perna. Por vezes achamos fácil amar aqueles que são bonitos, divertidos, mas não gostamos das pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir desconfortáveis. De preferência, ficamos longe dessas pessoas e de outras que não são tão saudáveis, bonitas e espertas como nós. Precisamos aceitar as pessoas como elas são e ajudar a todos a compreender aqueles que são diferentes de nós. Pense nisso. Ame sem limites e nunca esqueça: quem ama, cuida em qualquer circunstância. Assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Muita gratidão pela sua atenção mais uma vez. Um ótimo domingo e que Deus abençoe a você, a sua família, o nosso Brasil, os brasileiros que estão na Ucrânia e que Deus abençoe o nosso mundo.